Então você está esperando que tudo mude ao seu redor para você começar a mudar. Porque eu já pensei assim, teve uma fase da minha vida em que eu sempre dizia, não, quando isso melhorar eu faço diferente. Quando eu ganhar mais, eu vou pôr em prática aquele meu projeto. Quando eu tiver mais tempo, eu vou visitar aquele meu familiar, eu vou visitar aquele amigo que eu estou aguardando há tanto tempo. Só que esse momento nunca chega. Hoje eu tenho 47 anos, já construí minha vida financeira, mas só comecei a entender isso lá pelos meus 30 anos. Antes disso eu estava completamente perdido em várias áreas da minha vida. E foi aí que eu percebi algo que era simples, mas era muito poderoso. O seu redor só muda quando você decide mudar. E quando você muda, as pessoas ao seu redor começam a mudar também. Eu lembro de um casal que eu conheci há alguns anos. Eles ganhavam muito bem, tinham uma vida financeira altamente estável, ganhavam muito bem mesmo. E olhando de fora, parecia que eles tinham assim, uma vida perfeita. Era carro novo, era casa bonita, as viagens deles eram muito frequentes. Mas quando você conversava com eles, a gente tinha muita intimidade e você percebia que eles tinham ali uma tensão no olhar. Cada vez que chegava uma conta, eles falavam que ficavam super tensos, né? Uma conta inesperada. É como se o mundo deles desabasse naquele momento. Eles viviam praticamente de salário em salário. Uma variação mínima no orçamento já gerava ansiedade no casal, uma discussão, e eles brigavam e ficavam noites sem dormir. E do outro lado, eu já conheci também pessoas, né, que não ganhavam tanto, muito menos do que esse casal, mas viviam em paz, dormia bem, tinha energia para a família, para os amigos, para os hobbies que essa pessoa tinha. E isso me fez refletir como alguém que tem menos recursos consegue tanta tranquilidade, enquanto que tem gente que tem muito mais, mas parece preso num ciclo constante de preocupações. Então foi aí que eu percebi algo fundamental. Não é quanto você ganha que vai determinar a sua qualidade de vida. É como você administra o que você tem. No primeiro momento isso parece um papo de coaching barato, mas se você de fato cuida bem do seu dinheiro, você consegue criar estabilidade, você consegue criar segurança. E por outro lado, se você não cuida bem, mesmo você ganhando muito, você de fato sente refém daquele dinheiro. Porque você vai estar sempre correndo atrás, vai estar sempre preocupado. E o mais interessante, essa percepção, ela não vale só para o dinheiro. Ela vale para o tempo, para a saúde, para os relacionamentos. Tudo na vida vai precisar da sua atenção. Então, quando eu entendi isso, eu passei a olhar a minha própria vida de outro jeito. Eu passei a planejar melhor, eu passei a priorizar as coisas mais importantes da vida, cuidar realmente do que importava para mim. E foi assim que eu comecei a sentir o controle de fato da minha vida, e não o contrário. Eu tenho um amigo de infância, nós crescemos juntos, ele é muito amigo meu, e ele sempre falava comigo e dizia o seguinte, ele dizia que só ia trabalhar com algo que ele amasse. Realmente ele começou a trabalhar com as coisas que ele gostava de fazer, mas a vida dele não andava, porque ele não conseguia crescer e nem ganhar dinheiro com aquilo. E isso gerava uma frustração enorme para ele. Até que um dia, nós estávamos conversando e ele disse que mudou o pensamento dele. Ao invés dele perguntar o que ele gostava de fazer, ele perguntava-se como que ele podia ajudar as pessoas com aquilo que ele gostava de fazer. Porque existe uma diferença enorme entre paixão, que é o que você faz para você mesmo, e propósito, que é o que você faz para entregar para os outros. Quando você entende isso, você começa a sorrir diferente, você age diferente e naturalmente você ganha mais confiança para evoluir no seu talento e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Aqui na minha cidade tem um restaurante que eu frequento, até hoje eu frequento muito esse restaurante, e lá eu conheci um garçom. É um restaurante muito bem frequentado aqui na cidade de Recife. Então ele era um cara super atencioso, porque tudo que a gente pedia, ele fazia, ele percebia, ele antecipava sempre as necessidades, as demandas da gente, né, como cliente. Então era realmente um cara muito fora da curva. Ele começou ali ajudando os amigos, ajudando os clientes, os colegas. Aquilo foi criando uma conexão tão forte para ele, tão forte, e cada vez mais que ele agradecia, que compartilhava o feedback daquele atendimento, você percebia que ele sentia uma satisfação enorme, né, profunda, e o propósito dele cada vez ia crescendo dentro da empresa, né, dentro desse restaurante. Então, mais pessoas eram ajudadas, mais impacto ele tinha, mais reconhecimento ele tinha lá do chefe direto dele, e com certeza mais retorno financeiro também. Passou o tempo, o dono da empresa, ele não tinha mais tempo para gerir esse restaurante. Então, ele propôs uma sociedade exatamente para quem? Pois é, exatamente para esse garçom. Ele já era um camarada preparado para assumir essa sociedade, porque ele já conhecia tudo que existia dentro da empresa. E acredite, pessoal, hoje esse cara, ele é o dono do restaurante. O dono anterior
vendeu a parte dele para ele e ele é o único dono do restaurante. Então ele, sem perceber, ele entendeu uma coisa muito simples, que o que transformou a vida dele não foi exatamente o dinheiro, porque o dinheiro é a consequência. O que transformou a vida dele foi a causa, foram os motivos que o levaram a transformar toda aquela presteza que ele tinha, todo aquele atendimento que ele tinha, em fazer com que ele virasse dono do negócio. E se você não percebeu, quanto mais ele ajudava as pessoas, mais ele tinha satisfação no que fazia, mais ele criava as oportunidades e, consequentemente, também tinha mais ganhos financeiros. Essa vida moderna, ela é muito corrida. Nós temos menos tempo para fazer as coisas, nós temos menos tempo para nossas famílias, e isso acontece comigo e eu acho que acontece com todo mundo, né? A gente vê cada vez as pessoas trabalhando mais, cada vez as pessoas ganhando mais e cada vez as pessoas vivendo menos. E isso me faz refletir. Será que o que as pessoas querem é dinheiro ou será que o que as pessoas querem é tempo? Porque aí, se você parar para pensar, pessoal, o tempo é o que vai nos permitir ter tudo. Tem uma frase, inclusive, do Warren Buffett que eu trago sempre comigo, né, para essas reflexões e sempre quando eu penso no fator tempo, que é a seguinte, que ele diz que eu posso comprar praticamente qualquer coisa que eu quiser na vida, mas eu não posso comprar o tempo. Cara, se você parar para pensar, essa frase é muito forte, né? Porque o próprio Buffett, ele trata o tempo como um recurso mais escasso que existe para ele. É um cara bilionário, então ele escolhe com cuidado onde ele coloca a sua atenção, né? Porque ele sabe que o tempo não tem como voltar. E mesmo assim, a gente vive como se a gente não tivesse um tempo finito. Até a gente perceber, né, que o tempo é finito, pessoal. E isso nos traz outra reflexão, que uma coisa que fez muita diferença na minha vida foi aprender a ouvir. De verdade, não é só esperar a vez de falar, mas é entender. Porque, na minha visão, isso muda tudo. Muda relacionamentos, isso vai mudar a forma como você enxerga os negócios, isso vai mudar também a forma como você se posiciona. Então eu lembro perfeitamente de uma época que eu tive uma chefe, quando eu trabalhava num banco, no setor de cobrança. Ela era minha gerente administrativa. Era um baita exemplo de profissionalismo, extremamente organizada, assertiva, uma mulher sempre focada ali nos resultados. Sabia lidar de forma única com as pessoas, né? E na época eu estava começando na equipe e às vezes eu me sentia perdido com os processos e as cobranças diárias da empresa, né, do banco. Ela nunca me impôs soluções, tá? Ela primeiro ouvia com atenção aquela dúvida, aquela sugestão, mesmo inclusive das pessoas mais novas, né? E depois de ouvi-las, ela fazia perguntas inteligentes, ajudava a pessoa a enxergar perspectivas que eu jamais enxergaria sozinho. O que mais me impressionava era como ela conseguia transformar uma escuta em uma ação efetiva. Processos que pareciam engessados começavam a fluir melhor. Aquelas metas que antes eram intransponíveis, que eram difíceis de alcançar, a equipe simplesmente se sentia valorizada e motivada com esse tipo de atitude dela. Hoje, ela é diretora comercial do banco e cada conquista dela mostra que a base do sucesso que ela teve foi justamente saber ouvir. Ouvir não é passividade, ouvir é poder. Quem sabe ouvir se conecta melhor, entende melhor, resolve melhor e se sente mais capaz consigo mesmo. Ouvir é uma habilidade invisível, mas que abre as portas que as palavras sozinhas não abrem. Quando você começa a ouvir mais, você percebe algo importante. Todo mundo lida com dificuldades. Recentemente eu estava vendo um vídeo do YouTuber de uma menina que cuidava da sua mãe idosa. Ela relatava no vídeo que era muito difícil para ela, era cansativo, que aquilo parecia impossível, mas que com a organização que ela conseguiu ter, com o foco que ela conseguiu ter, com a ajuda também das pessoas que ela relata que conseguiu, ela encontrou soluções e não só conseguiu atender as demandas da mãe, como também cresceu profissionalmente no YouTube. Então isso serve para que a gente reflita sobre o seguinte: algumas pessoas elas têm mais oportunidades, outras menos. Ninguém vai começar do mesmo ponto. E ainda assim, isso também não vai definir onde você vai chegar. Você pode começar atrás e terminar lá na frente. Então isso nos leva à conclusão de que existe uma escolha. Ou você culpa o mundo por aquela dificuldade que você tem, ou você de fato assume a responsabilidade e encara os desafios, como ela fez. E posso te falar, quando você de fato assume essa responsabilidade, você recupera o controle. E quando você recupera o controle, sua vida começa a mudar. Nem sempre esse caminho será fácil. De fato, ele não vai ser. Nem todo mundo vai torcer por você. Mas quando você decide agir e assumir a responsabilidade, mesmo os obstáculos, eles se tornam aprendizado e impulsionam você para avançar. E no final, pessoal, tudo vai voltar para aquilo que nós falamos lá no começo. Nada muda até você mudar. E quando você muda, o mundo ao seu redor muda junto. Agora eu queria que você me contasse aqui nos comentários
Qual dessas lições fez mais sentido para você hoje? Foi a importância do valor sobre o dinheiro ou foi a percepção de que o tempo é o recurso mais escasso que nós temos? Ou talvez você tenha se identificado mais com a história do garçom que descobriu ali os seus propósitos ajudando os outros. Eu quero ler muito suas experiências e reflexões. Compartilhe aqui comigo. Um abraço, pessoal.